Olá, hoje a gente vai gravar o nosso 5º programa da nossa 2ª temporada. Eu escolhi um tema que é um novo direcionamento profissional, que desde o início do ano eu venho planejando, montando algumas palestras para empresas, para a gente poder falar sobre comunicação, comportamento e nutrição dentro de empresas. Muitas vezes a gente se preocupa com o produto final, com alto rendimento, com produtividade, né? Sem muitas vezes dar valor para da onde isso começa, onde isso surge, né? E é muito importante que a gente entenda o perfil comportamental, muitas vezes características de personalidade e dificuldade, né, de cada um daqueles indivíduos que fazem parte de uma equipe. Até porque uma equipe, antes de se formar essa equipe, esse grupo, ela é formada pelo indivíduo. Eu acredito que depois da pandemia, isso ficou muito mais latente, né? Porque as pessoas começaram a se perceberem mais emocionalmente. E o quanto o emocional individual acaba afetando, né, no grupo. Então, eu convidei um jornalista, que é meu amigo, o Iago, e a Aline, psicóloga, que tem muita experiência nessa área de psicologia organizacional, né, para trocar uma ideia comigo hoje sobre essa organização, sobre a importância de como a gente faz um planejamento de equipe para que a gente possa ter essa melhora de rendimento e para que um grupo dê certo, né? Porque o que eu percebo? Eu nunca trabalhei com grupos, com equipes de acordo com a nutrição, mas eu atendo o indivíduo. E muitas vezes eu percebo como o indivíduo mal estruturado emocionalmente, naquele momento, né, mal manejado emocionalmente, ou quando às vezes aquele perfil de personalidade não tem a ver com o grupo, acaba afetando o rendimento do resto todo. Então, sejam bem-vindos e eu quero que vocês se apresentem. Então, Andressa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Conversação. Eu que sou um grande fã, né? Eu sou o Iago, eu sou jornalista de formação e sou um grande entusiasta aí da comunicação, atuo na área há quase 10 anos. Atualmente eu sou gestor de comunicação e marketing numa empresa aqui em Pelotas do ramo do agronegócio, né? Faço a liderança da equipe, assim como então fui desafiado para fazer aí o desenho e toda a gestão do marketing, né, e do relacionamento, que são coisas totalmente distintas, né. Mas atuo aí no mercado da comunicação desde 2015, comecei, ainda mais cedo falava como o vai na venda, ou seja, fazendo tudo. E isso me deixou bastante respaldado para então atuar hoje no cargo de liderança, e foi aí então que eu conheci a Aline, né. Então, primeiramente, Andressa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, né? E com o Iago, meu parceiro, que eu admiro tanto. Trabalhei com ele uns anos e aí iniciamos também, além do profissional, né? Uma amizade, eu tenho muita admiração. Então, falar de comportamento e comunicação ao lado dessa pessoa é incrível. Obrigado. Eu sou psicóloga, trabalho na área de organizacional há 12 anos, então minha carreira se desenvolveu dentro de organizações, né? Já trabalhei em algumas empresas aqui da Pelotas e região. Sou apaixonada por pessoas, né? E gosto muito do comportamento humano. Então, atualmente eu trabalho no segmento portuário, né? Numa empresa do Rio de Janeiro, mas com atuação diretamente em Rio Grande e região também. Trabalho como especialista de RH, trabalhando diretamente com o desenvolvimento, né, da alta gestão aí, né, de gestores, enfim. Bom, então, considerando a apresentação de vocês, né, a experiência que tu tem com comunicação, como tu disse, o Vai na Venda, né, que envolve todas essas estratégias desse planejamento de equipe, né, e tu trabalha com a parte de RH, tu trabalha com a parte de contratação da porta de entrada dessas pessoas, empresas? Sim, sim. Na minha experiência atual, não. Na experiência atual, eu estou trabalhando diretamente com desenvolvimento de lideranças. Tá. Mas sim, durante toda a minha vida, eu trabalhei com todos os subsistemas de RH. Desde a entrada ali dele, né? Desde a escolha, da seleção, até o boas-vindas, né? Até a avaliação durante o período de experiência, o acompanhamento durante a permanência, até a saída de fato, né? Que é lá entrevista de desligamento na demissão. Sim, acompanhando sempre todo. E Aline, o que tu acha essencial, assim, vamos começar numa linha de raciocínio, né, para a admissão de uma empresa. O que tu acha essencial
a gente analisar dentro de um perfil comportamental de um indivíduo para a gente conseguir fazer uma análise de equipe, de grupo, para que isso não influencie lá na frente. Sim. Para cada cargo, a gente tem um perfil, né? Até eu digo, às vezes, quando a pessoa, não fui selecionada, eu não sou boa para essa vaga. Não. É que aquela vaga tem um perfil adequado que a gente, né, de RH, normalmente uma psicóloga, mapeia esse perfil. Então, a gente vai em busca desse perfil. E esse perfil engloba algumas competências, algumas habilidades, personalidade. Como o Iago, né, a gente estava falando aqui no off, a gente precisa entender quais são as competências, habilidades, quais são o perfil das outras pessoas da equipe. Não adianta eu colocar a Andressa numa equipe que eu tô vendo que ela não vai se adaptar de acordo com o perfil dela, né? Então, é muito importante conhecer a equipe, né? Principalmente a equipe que tu vai inserir essa pessoa que tá chegando. Então, não é só conhecer, eu preciso de uma formação. Ela é formada em jornalismo, entrou. Não, isso é o base. As habilidades cognitivas não tem nada a ver com as habilidades, muitas vezes, emocionais, né? Ou até de características de personalidade, né? Exatamente. Até porque acho que existe um pensamento, né? Que quem não tem nada a ver com a área de vocês, quem não entende nada, mas tá esperando para ser contratado, acho que precisa entender. E eu vejo bastante isso dentro do consultório como algumas frustrações, que é a capacidade cognitiva a gente consegue treinar, né? A gente consegue evoluir, a gente consegue avançar. Agora, muitas vezes, algumas características que são da tua personalidade ou até de inteligência emocional, a gente demora um pouco mais para conseguir desenvolver, né? E o que tu acha, Iago, que é mais importante, assim, pra gente conseguir perceber e ter como característica já de análise quando a gente vai montar essa equipe? Assim, Andressa, eu vou te falar do meu lado, assim, gestor, que acaba fazendo essa solicitação aí para os especialistas em RH, né? Muito se estuda as soft skills e as hard skills, né? Só que, assim, a gente precisa estar muito alinhado não só para aquilo que a gente procura, mas a gente precisa entender, ter transparência do que a gente tem na equipe, né? Então, quando a Aline fala ali sobre a pessoa que tu tá selecionando, ela tem que combinar com a tua equipe, é a mais pura verdade. Porque, acima de tudo, a gente tá contratando uma pessoa, né? Que vai trabalhar com outras pessoas. Existe o perfil 100%, nossa, vou contratar a Andressa porque ela vai ser fantástica, ela vai combinar com todo mundo. Não existe. Mas a gente tem que chegar num denominador comum que seja muito mais próximo daquela tua realidade. E às vezes, aí a Aline também falou sobre, não sou, que às vezes as pessoas ficam frustradas porque não sou bom o suficiente para aquela vaga. Às vezes não é o teu momento, né? Então, é uma coisa que eu falo muito na minha equipe. Às vezes não é o momento da gente fazer tal projeto, às vezes não é o momento da gente levar para frente tal seleção e assim, às vezes não é o momento de tu trazer aquela pessoa para dentro da tua equipe ou para dentro daquela empresa. Por quê? Porque a pessoa ali fora, ela pode não estar madura o suficiente, ou até mesmo a empresa, ela pode não estar madura para receber aquela pessoa, né? Então, assim, a gente tem que entender os momentos e casar esses perfis. Então, é um baita desafio. Para mim, eu acho que tu conheceres, né, enquanto gestor, assim, tu conhecer a tua equipe, e mais do que isso é tu ter clareza para onde tu queres levar esse processo seletivo, quem que tu precisa. E, ok, a gente faz um processo seletivo, né? Assim a gente já consegue ter várias percepções, né? Do perfil daquela pessoa. Mas, muitas vezes, a longo prazo, a gente vai conhecendo outras características. Máscaras cairão. Exatamente, né? Porque muitas vezes a gente conhece ali naquela entrevista uma persona, né? Exato, na maioria das vezes. E aí, como a gente faz para estar atento, para reconhecer essas características reais dessa pessoa e manejar e lidar com isso a longo prazo? Sim, o líder ele tem um papel muito importante, né, nessas questões, né? E o RH da empresa também. Né, hoje em dia se fala muito, né, graças a Deus, em desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, né, tem crescido absurdamente. Pós-pandemia, então, a saúde mental ficou em foco, assim, né, na área organizacional. Mas o líder, ele tem um papel muito importante nisso, né, na observação, né,
observar as características da sua equipe, promover o desenvolvimento, né? Então, junto aí com a área de RH, promover treinamento, promover diálogo, roda de conversa, feedback, escutar, olhar o colaborador como indivíduo, né? Olhar ele como uma pessoa por trás daquela imagem ali profissional, olhar ele por trás, olhar ele como pessoa, como a vida dele pessoal, como que ele traz lá de fora, com tudo. Então, o líder, ele é o Iago que trabalha com equipe agora, vai poder complementar, né? O líder é o papel fundamental, né? Para identificar, porque no processo seletivo a gente tem um mapeamento ali do perfil. Embora a gente use, né, ferramentas, avaliações psicológicas, a gente consegue ter um norte bem assertivo, assim, enquanto a personalidade, mas é no dia a dia que a gente vai lidando com os problemas, né? E também porque a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Eu posso ter entrado de um jeito aqui nessa empresa e daqui a um ano eu ter alguma alteração na minha personalidade. Isso é muito normal, de acordo com fatores externos que vão acontecendo na minha vida. Tu sabe que, já vou te passar a palavra, eu não entendo nada, tá, desse processo seletivo, eu tô aprendendo com vocês, assim como o pessoal vai aprender, mas eu tenho uma amiga que fez um processo seletivo para a área de veterinária, e ela estava indignada, porque ela tem um currículo muito bom, muito bom. Sim. E ela disse, eu não consigo passar na parte emocional, de estratégias emocionais, porque o meu currículo sempre passa nas entrevistas. Quando chega na entrevista de manejo emocional, eu travo, porque, de fato, ela tem algumas dificuldades de comunicação, né? Então eles perguntavam muito como ela iria lidar ou como ela iria reagir em certas situações dentro da empresa. Sim. E de acordo com as respostas dela, né, eles já conseguiam perceber que talvez fosse algum perfil. Isso aconteceu mais de 2 ou 3 empresas, né? Sim. Então, como isso mostra que sim, isso é de fato um ponto essencial, né, para as empresas se darem conta, até para que isso não seja um problema lá na frente, né, que é o que muitos lugares ainda não tem essa percepção, sim, né? Às vezes a gente tem uma vaga para trabalhar direto com a direção do local. A direção é extremamente incisiva, né? Uma direção que te dá trabalho sob pressão, que te dá trabalho que tu tem que fazer em pouco espaço de tempo, enfim. E aí, na avaliação psicológica, dá que tu é uma pessoa mais amável, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que não vai confrontar, uma pessoa que não tem tanta instabilidade, né, estabilidade emocional. Então, tu vê que esse candidato, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, porque o trabalho dele é o dia inteiro, tipo, levar a pressão da direção, né? E a gente viu na avaliação que ele é um pouco mais sensível, que ele não tem o índice ali de agressividade um pouquinho mais alto para confrontar, né? Que nem a polícia, né? Todas as provas psicológicas de polícia, tu tem que ter, para ser policial, tu tem que ter aquele nível um pouquinho mais alto ali de agressividade. Se tu não tiver, tu tá reprovado, né? Fazendo um parênteses, que não é agressividade física, né? É aquela agressividade que todo ser humano tem, que é um mecanismo ali também de defesa, de atuação, enfim. Tu precisa ter aquele pouquinho. Então, para aquela vaga, eu preciso que seja uma pessoa mais firme, que vá confrontar, que vai, né, na verdade, que vai brigar com o diretor, mas que vá confrontar, que vai ter, então, de repente... se posicionar, de repente a tua amiga não entra porque o ambiente que ela iria trabalhar é um ambiente assim. E aí, nos testes psicológicos, foi percebido que ela vai sofrer. Ela é uma pessoa que se impacta muito com esse tipo de ambiente, né? Então, a gente consegue ver isso na avaliação de perfil. Fiquei com vários insights aí da fala de vocês, mas quero começar lá do início. Primeiro que tu precisa ter um duelo muito forte com a gestão de pessoas, e eu acho que isso daqui dá um tema para um segundo podcast. Por favor, com certeza. Falar da importância de casar a comunicação com a gestão de pessoas e o quanto isso traz uma empresa mais harmônica, tá? Não só a empresa, né? Todas as nossas relações, né? Exato. Eu penso isso até dentro de um casamento, porque é muito diferente tu falar coisas que te incomodam de uma amizade, enfim, de uma forma educada, né, assertiva, de acordo com a comunicação do outro, né? E acho que isso, na tua situação, é bem difícil, é um super desafio. Muito. Porque tu pode falar, Andressa,
arruma a tua postura, não tá legal no microfone, de um jeito que vai me machucar e que já vai mudar completamente a minha resposta de trabalho, ou tu pode me conhecer o suficiente para entender, não, eu preciso falar aquilo para ela, mas não é a hora certa, não é o momento certo, né? Então isso é um super desafio para ti. É um baita desafio, mas assim, tu tem que ter um duelo muito forte com a gestão de pessoas, pensando assim num processo seletivo, e aí agora, enquanto vocês falavam, eu lembrei dos últimos que eu fiz, tá? E eu sempre digo que para mim, enquanto gestor, é bem dolorido tu fazer a contratação. E não é dolorido de pesado, é dolorido assim, ó, de desconforto, tá? Acho que desconfortável é a melhor palavra. O processo seletivo, ele me tira da zona de conforto. Por quê? Porque ele me faz pensar muito na minha equipe, no perfil, porque às vezes no automático tu acaba, não, a Aline é isso, a Andressa é isso, e tudo bem, tudo certo, perfeito. Vida que segue, toca o baile. E não, quando tu vai fazer um processo seletivo, tu tem que pensar, bom, mas tal pessoa vai combinar e enfim, o perfil. E aí tu tens as opções oriundas aí da gestão de pessoas. E graças a Deus sempre tive muita sorte do perfil, né, recrutado e filtrado aí pela gestão de pessoas, bater com o que eu mais ou menos imaginava. É 100%? Não é. Não existe, não é matemático, né? Não. Sim, pessoas não exato, são são pessoas. É o mais assertivo possível, exato. Né? E aí, acho que assim, Andressa, o pós isso, né? O pós é tu ter, de novo, uma transparência, uma credibilidade também com a gestão de pessoas, de poder dizer, olha, RH, tal pessoa, de fato, tá dentro do esperado, nisso que vocês me falaram, mas tá me apresentando tal coisa que eu não imaginava. A gente erra também, né? Exato, e tudo certo. E assim, é isso que a Aline fala, as pessoas, elas mudam. E aí, pegando ali a fala da direção, né, a gente, enquanto comunicação, é muito comum, em grandes casos, assim, e fiz vários processos de seleção, e saí de uma empresa, fui para outra, e eu continuo ligado à alta gestão, né? Então, a comunicação, geralmente, ela é ligada à alta gestão. Então, assim, a gente precisa, sim, confrontar, a gente precisa, sim, se posicionar. Então, tem que ser, acho que eu acrescentaria aí, resiliência, né? Que com certeza. A gente precisa ter, e é algo assim, ó, que eu, Iago, não tinha, mas eu desenvolvi. E é incrível quando tu olha, assim, a tua caminhada e tu entende, assim, que, não, eu precisei desenvolver por uma questão de trabalho, né? De assim, necessidade. De necessidade, exato, de necessidade. Então, tu buscar esse perfil e tu também buscar uma pessoa que ela tá aberta a fazer essas mudanças, né? Sim. Então, é muito comum tu chegar na gestão de pessoas e ver, mas fulano, ela tem uma resistência à mudança. Ela precisa fazer isso daqui. E ela é tarefeira. Ela vai fazer isso pra sempre. E aí, assim, às vezes serve. Sim. Às vezes serve. Às vezes não. Uma pessoa que tem resistência à mudança, e isso é um traço da personalidade, ela não se enquadra num ambiente que muda a todo tempo. Por exemplo, um ambiente mais ligado à tecnologia, à inovação, à comunicação. É uma pessoa que sofre muito nesse ambiente, sofre nessa equipe. E provavelmente vai, como a gente estava falando também antes aqui em off, vai contaminar a equipe, né? Porque ela é traço da personalidade dela, resistência. Ela não resiste só ao ambiente de trabalho, ela resiste a tudo na vida dela, né? Então, essa resistência é um traço e é uma característica que a gente consegue também visualizar na avaliação de perfil e que aí, se é um ambiente um ambiente de inovação, que tu chega, não tem agenda, não tem rotina, não tem dia certo, hora certa, essa pessoa não vai se adaptar. Se ela for selecionada, ela vai ter um confronto muito forte com os ideais, com os valores dela, né, com o dia a dia, então... O que a gente estava falando, pessoal, aqui no off antes, que muitas vezes as pessoas estão descontentes, insatisfeitas, né, com o seu trabalho, ou com o seu posicionamento dentro de uma equipe. Às vezes é algo pessoal, né? É uma insatisfação pessoal e que ela acaba levando para o grupo, né? Algum problema pessoal ou algum conflito pessoal e isso acaba contaminando o resto. Eu quero que agora a gente entre nesse gancho, né? Dessa contaminação. E muitas vezes é porque, como eles estão citando, né? O perfil daquele trabalho talvez não esteja combinando, né? Com o que tu busca ou com o que combina contigo naquele momento. Como o Iago disse, não significa que não vai nunca combinar, mas pode ser que nesse momento ainda não combina ou não combina mais. E eu acho que... E aí entra
algo que é bem individual, que é importante o autoconhecimento, né? E não são todas as pessoas que fazem terapia para ter esses insights, né? Mas é muito importante isso para que tu entenda. Mas será que o problema sou eu, né? Ou de fato o problema é o grupo que não combina mais com as minhas expectativas ou com o que eu espero? Exato. Porque eu acho que às vezes eu trabalho muito solitário. Agora, né, no meu novo ciclo não mais, mas aqui em Pelotas muito solitária. Então, eu não tinha que me moldar tanto às expectativas, às exigências, né, ao grupo. Mas quem trabalha em grupo, como vocês, é bem difícil, porque às vezes a gente acha que tá fazendo a nossa parte super bem feita, mas as expectativas são diferentes, né? Ou às vezes o grupo tá andando num ritmo que não é mais o teu. E aí não é nem que tu não tenha a capacidade de conseguir desenvolver certas coisas, mas naquele momento não tá mais conseguindo, né, encaixar. Pode falar. Não, primeiro que eu ia te dizer que daqui a um ano a gente senta, conversa e vê a Dessa que vai estar aqui sentada nessa mesa com essa inquietude aí da mudança de trabalho e tudo mais, e todas as competências, vou chamar assim, que tu vai desenvolver neste um ano, porque tu vai mudar o teu segmento, tu vai mudar a tua área. E assim, quando tu muda a cidade, o estado, né? É inevitável que aquela cultura ela não venha junto, Com né? certeza. Então, daqui a um ano a gente vê outra pessoa desenvolvendo outras competências, o que é muito legal. E sabe que eu faço uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu sou o rei da pós-graduação, adoro, né? Já é minha terceira. Eu também. Coisa boa. Exato, é a terceira. Depois eu fico me escabelando lá pra fazer a conclusão e tudo mais, que é o caso de agora. Essa da gestão de pessoas é pela Unip, a Universidade de São Paulo. E muito se fala também sobre o medir o sucesso, né? O sucesso, ele acaba hoje sendo medido não só pelo salário, né? E aí tu falou ali sobre a questão, né, da pessoa estar insatisfeita ou satisfeita. Hoje o sucesso, ele se mede pela saúde mental, ele se mede, me ajuda, Aline, pela qualidade de vida. O salário, ele é só uma parte, né? É uma consequência, muitas vezes, né? E ontem em casa a gente conversava, o Leandro é meu namorado, né, Pra quem não sabe, eu acabo esquecendo que vocês conhecem e tudo mais. E aí ele me diz, mas tu vê nessa chuva, Pelotas, 10 dias chovendo e tudo mais. Coisa boa quando a gente tiver a oportunidade de ter um lugar com mais qualidade de vida. E aí, assim, falamos sobre trabalho. Sim, é isso que eu estudo na pós-graduação. O sucesso, ele não é mais medido só pelo valor que tu ganha, sobre o que representa, né, no teu contra-cheque. E sim, por tudo aquilo que o trabalho vai te proporcionar, mas é uma parte, é uma fatia. Tanto que a maioria dos gráficos, eles se mostram em pizza, né? Então é bem isso, uma fatia. Antes de tu chegar, eu tava falando isso com a Aline, que eu moro agora numa cidade de praia, né? E quando eu cheguei lá, um dos meus direcionamentos de trabalho é atendimento nutricional para pacientes com transtorno de ansiedade e depressão. E eu disse, em uma das clínicas que eu trabalho, mas eu vou ter demanda aqui, né? E eles disseram, nossa, aqui o que tu mais vai ter é demanda para esse nicho. E eu saí de lá pensando como a felicidade e esse bem-estar, esse sucesso tá dentro da gente, né? Porque lá tu pensa, as pessoas têm um poder aquisitivo bom, moram na praia, e cadê o sucesso, né? O que se resulta nesse sucesso? É poder usufruir, né? Eu sempre falo que a gente tem que encontrar o propósito, né? Muito se viu falar e muito era assim, né? A gente trocar o nosso trabalho pelo dinheiro, né? Então eu troco meu tempo e tu me paga meu salário. Né? Isso torna as pessoas muito infelizes, né? Não vamos também romantizar, né, o trabalho. Eu amo o que eu faço e não trabalho nem um segundo, Como né? É incrível ficar até as 10 horas da noite. Não, isso aí não é isso. Contudo, eu preciso achar um propósito, né? Eu preciso entender qual é a minha importância naquela equipe. Então, eu trabalho, se fala muito também em equipe de alta performance, né? Que todo mundo trabalha por um objetivo em comum e todo mundo se ajuda, não é mais aquele trabalho individualizado. Eu vou ali, faço o meu, pego o meu salário e vou embora. Tu vai ali, faz o teu, pega o teu salário e vai embora. Não, é um trabalho em conjunto, né? Isso a gente consegue visualizar, claro, desde que a empresa seja muito clara e transparente do que espera daquele indivíduo, né? O que eu espero que a Dessa me dê? Então, quando eu entendo o que a empresa espera e quando eu entendo qual o meu papel ali na equipe,
eu posso achar um propósito, né? Então, olha, eu sou importante aqui por isso, porque eu tenho isso de bom, aquilo de bom, né? Então, identificar o que eu tenho de bom. E aí, quando tu tem esse propósito, tu já começa a atrelar qualidade de vida ali no teu ambiente de trabalho, porque tu faz por propósito. Por prazer também. Prazer e às vezes não é tu que vai encontrar esse propósito por dificuldade de reconhecer os teus valores, né? Sim. É o teu líder, muitas vezes, que vai ter que ter essa sensibilidade de estar te apontando e direcionando. E se conhecer, né, desse, como tu falou ali do autoconhecimento, não é todo mundo que tem acesso, né, à psicoterapia, mas hoje em dia existem muitos cursos online, muitas coisas gratuitas na internet que tu começa a te autoconhecer. Tem algumas técnicas, tem alguns livros, enfim, tem como buscar, quem não tem acesso ainda, né, porque se tu te conhecer, tu vai ver que os teus valores estão ou não estão adequados com aquela empresa, né? Tem empresas tem ambientes que não são seguros psicologicamente, por exemplo. Então, ali não é um ambiente para mim, mas eu preciso me conhecer para saber que ali não é para mim, né? Tu sabe que, eu não sei se tu tem experiência com ambiente hospitalar. Sim, tem. Eu trabalho com muitas pessoas no consultório de ambiente hospitalar, Sim. que é um ambiente muito estressante emocionalmente, Muito. né? Porque tu tem uma carga de sono reduzida, o que isso, eu acho que já aumenta absurdamente o estresse e diminui o limiar, né, de resiliência dessas pessoas, Sim. né? Fora todo o estresse emocional que tem por tu estar lidando ali com aquelas Sim. situações. E isso é uma coisa que eu converso muito, assim, com os meus pacientes que trabalham nesse ambiente. Tens como tu mudar a equipe, tu não vai mudar uma equipe inteira, tu não vai mudar a situação e tu não vai sair desse trabalho. Então, tu precisa reconhecer qual é o teu papel aí dentro e quais são as tuas dificuldades para que isso fique um pouco mais leve. Exatamente. Né? Porque às vezes entram num burnout ou até num processo Sim. depressivo, né? Sim. Por conta desse ambiente, sendo que não tem uma outra solução. Sim. Aí naquele momento não tem como ser resolvido. Exato. O sono não vai mudar, né? A equipe não vai mudar. E aí, Sim. o que se faz dentro daquilo? Então, entender qual é as minhas possibilidades de mudança e para minimizar aquela situação, Sim. né? E aprender a lidar também com perfis que são tão difíceis. Porque o que eu acho que também é importante a gente citar pro pessoal. Vocês fazem parte da linha de frente da seleção, mas se eu participo de uma equipe que eu não escolho quem está do meu lado, eu preciso aprender a lidar com diferentes perfis e pessoas que muitas vezes eu não vou me dar bem. Que nem no senso comum se fala, o santo não bateu, entendeu? Uhum. E aí, eu preciso entender quais são os meus limites dentro, né, daquela comunicação, Perfeito. daquela relação, para que isso não me afete. Perfeito. Eu quero chegar na pauta da comunicação, mas te dizer que eu adoto como uma estratégia minha, assim, no processo seletivo, de falar quem é a minha equipe. Eu começo dizendo, obviamente, se tem aí várias estratégias, Sim. a pessoa se apresenta, ela fala da formação e tudo mais, mas eu sempre pergunto, tu sabes quem é a equipe? Tu sabes quem trabalha com a gente? Não sei. Então, aqui trabalha fulano é formado nisso, naquilo. Sabe? Então, tu trazer equipe, porque, claro, a gente acaba vivendo aqui numa sociedade que é um pouco menor, e aí as pessoas se conhecem. E dentro da área da gente já é, né, um pouco mais limitado também o conhecimento. Então, a pessoa ela vai se sentindo confortável, ou não. Sim. Né? Tu sabe que na empresa que eu trabalho, a segunda etapa do processo seletivo é uma entrevista da equipe e o candidato. Que legal. O gestor, nem a psicóloga, ninguém participa. É só a gente marca um linkzinho ali, uma chamada, com a equipe e o candidato. Que e aí legal. eles se conhecem. Porque isso, às vezes, a gente tem um preconceito com as pessoas, né? Pela aparência, pelo jeito de falar, pelo tom de voz. Ou já ouvi falar. Ou já ouviu falar. E aí, quando tu conhece um pouco melhor sobre aquela pessoa, tu tem um conceito diferente, Sim, com né? certeza. Não, e assim, né, queria trazer um pouco agora pro meu assado, que tudo isso funciona se a empresa, a organização, ela tiver um processo de comunicação claro e azeitado. E ele começa, ele é muito vertical neste caso, né? Ele começa de cima para baixo. Então, assim, a direção ela tem que deixar claro o que ela espera daquela liderança, né? Ela tem que deixar claro quais são os objetivos, onde que a empresa, que a organização ela quer chegar. E a partir daí tu cria líderes maduros, né? E não infantilizado no processo de liderança. Perfeito. Tu cria líderes maduros para, então, poder refletir lá no processo de seleção, que é só
um detalhe Só um dentro detalhe. daquilo que se, né, que se quer, que se espera do Sim. setor, né, Iago, da quando tu equipe. fala líderes maduros, eu quero que tu explique o que tu quer dizer com isso, tá? Porque o que eu entendo disso? Que saiba separar o pessoal do profissional, Com certeza. tá? Porque o que eu vejo dentro do consultório é que muitas pessoas sofrem com isso, com líderes que tomam decisões pelos seus fatores pessoais com aquelas pessoas e não com características profissionais, entende? Com decisões profissionais. Eu tive um excelente professor e gestor quando eu comecei a carreira, que ele me falou uma frase que eu nunca esqueço, assim. A partir de agora, quando eu virei, então, um gestor junto com ele, sendo o braço dele no setor, a partir de agora tu vai deixar de ser convidado pro happy hour. A partir de agora, o almoço, tu vai deixar de ser convidado. E, nossa, e aí aquilo, assim, me deixou... Foi um choque, assim. Eu tremi Justo a cadeira. tu, que gosta tanto. Exato, mas eu fiquei só um pouquinho. Era eu que organizava o rolê, né? O que que houve? E aí eles, porque agora tu vai virar pauta, né? E ali eu tive que virar uma chave. E a gente tem um grupo, né? Assim, é um grupo com o gestor e sem o gestor. Exato. E tá tudo bem. Exato. Porque tem o grupo do WhatsApp ali sem o gestor que é pra falar da gente. Tá tudo bem, pode falar mesmo, tem que falar. Faz parte, né? A minha equipe atual agora fez um comunicado oficial, porque eu sempre dizia isso. É normal, né? Tudo bem vocês terem um grupo sem o gestor, né? No caso, sem eu estar ali. E aí, eles diziam que não tinham, de fato, eles não tinham. E aí, no final do ano, eles queriam Então me dar um presente. E aí, eles fizeram um comunicado oficial que, tipo, quando me entregaram o presente, a partir de agora a gente tem um grupo sem estar o gestor. Eu, então, que legal. Sim. E é isso, é saudável. Só que, assim, é sobre separar, né, o profissional do pessoal. De novo, né? Vamos voltar. São pessoas com entregas diferentes e que tu tem que entender o momento delas. Mas mais do que isso, tu tem que entender qual é o teu papel ali dentro, né? Tu tá ali para liderar, tu não tá ali para fazer amizade, tu não tá ali para ir pra mesa do bar, tu não tá ali, não que tu não possa, tá? Não é isso. Tu pode, tá? É legal Até e é saudável. Deve, é é super legal. saudável. É bom, tá? Mas tem que saber um limite. Mas tem que saber o limite, por quê? Porque vai vir a cobrança na vertical, que vai chegar, e aquela equipe, ela precisa ser madura, e essa maturação de equipe, ela vai partir do líder, né? Então, acho que isso, depois que assim... invade isso, é difícil tu voltar, né? Não volta. Não volta. Essa relação é muito difícil. E tudo isso é a comunicação, né? Eu estou apaixonada por comunicação. Acho que por isso que eu admiro tanto o Iago. Porque ele faz a comunicação como eu acho que deve ser feita, né? E quem sou eu, né? Não sou jornalista. Mas tudo é comunicação. Eu posso sair com a minha equipe. Sempre fui de sair com a minha equipe. Sair para beber, sair para comer. Mas sempre com diálogo muito aberto, né? Sempre com conversa. Então, tudo que tem diálogo, tudo que tem comunicação, tudo que tem clareza, flui. Né? O que não pode é não ter comunicação, né? O que não pode é não ter esse diálogo. Então, a comunicação ela é essencial para todos esses processos, né? Como que tu foi parar nesse teu posicionamento profissional? De liderança? De liderança. Tu queres que eu te fale de uma forma delicada ou eu posso te dizer... Como tu quiser. Porque eu sempre fui pé na porta. Tá. Eu sempre meti o pé na porta. Ele é metido, né? Isso. Eu sempre fui pé na porta, eu sempre... na verdade, assim, a essência... É um líder nato, né? Eu sempre fui líder da turma no ensino fundamental. Tu buscou esse... Mas foi involuntário, assim. Eu lembro de um dia que a minha escola, era uma escola rural, né, do município aqui da região, e a primeira, eu tava, sei lá, na 7ª série, e hoje 7º ano, né, e aí eu lembro que a escola ganhou uma banda. E eu, nossa, que legal, quero tocar na banda. E a professora, não, tu vai ser o mor. E eu, como assim? Ela, tu vai ser o mor, tipo, tu vai, né, tocar a banda. E eu, tá, mas eu queria tocar um instrumento. Ela, não. E aí, ali eu me dei conta que, tipo, eu era líder da turma, eu fazia a frente, eu chamava a professora pra conversar. Então, assim, eu sempre tive isso, essa inquietude dentro de mim, né? E aí foi indo. E no trabalho eu comecei a ganhar espaço. Eu comecei a galgar esse espaço, mas a ganhar ele, né? De novo pelo gestor que eu tinha. E aí foi indo, e hoje... E aí lembro da Ana me dizendo que é um vício. Ser gestor é um vício, tu não vai conseguir mais voltar. Da mesma forma que, como as relações,
tudo bem, reiniciar é possível e é necessário, né? Mas em seguida tu vai ganhar de novo o teu espaço e tu vai virar um líder novamente. Porque isso tá na tua essência, né? Então fui parar, comecei aí como gestor de mídias sociais, aí isso era gestor de mim mesmo, porque fazia as redes sociais, aí depois trabalhei com eventos e, cara, eventos, se tu não tiver a liderança na veia, tu não tem que esperar ninguém vir pra terminar o arranjo, pra limpar algo que caiu no chão. Tu tem que ter a iniciativa. E aí é isso, acho que pra tu ser líder, tu tem que começar com a iniciativa, né? Então, só foi. A liderança, ela pode ser desenvolvida, né? Mas normalmente ela é nata. É isso, né? é esse ponto que eu ia te perguntar. Quem não tem essa liderança na veia, que nem ele, né? Mas tem vontade de aprender ou sente necessidade de aprender. Porque o meu pai, ele é empresário. Ontem a gente estava conversando sobre isso lá em casa, de muitas vezes os desafios que ele encontra dentro da empresa dele. E ele tem algo que eu acho que é bem a cabeça, assim, de um empresário à moda antiga, de não ter confiança de entregar a sua empresa na mão de um novo líder, entende? Sim. Aí, ontem a nossa discussão, minha mãe é psicóloga também, lá em casa era essa, era que absurdo, tu tem que, né, conseguir direcionar esse papel. Mas quem tem vontade de fazer esse gerenciamento da sua própria empresa, por onde começar? A liderança, ela pode ser desenvolvida, sim, né? Desde que a pessoa queira, né? O que acontece muito, às vezes, o cara é bom, muito bom tecnicamente naquela empresa e ele é promovido a líder por ser bom tecnicamente, mas ele não quer ser líder. Eu já escutei gestor me dizendo que virou gestor, mas não queria virar gestor. Só virou gestor porque ele era o melhor no que ele fazia na equipe e aí acharam que ele tinha que ser o gestor. Mas ele não queria. Então, é fracasso, Tu tem que ter habilidades emocionais, né? Que Sim. são bem pontuais para isso. E precisa cuidar, porque tu perde um excelente técnico executor, né? E perde um líder também, porque daí tu fica sem os dois cargos, né? Sim. Então tu tem que ter toda essa dosagem aí. Já ouviu falar sobre, tinha o melhor vendedor, ele virou gerente, perdi o vendedor e perdi o gerente. Claro. Né? Sim. Porque ele não queria. Agora, se ele quiser, existem hoje muitos caminhos para o desenvolvimento de liderança, né? Eu particularmente acho que o principal é o autoconhecimento. Tu tem que conhecer as tuas fragilidades, teus pontos fortes, fortalecer aquilo que tem de bom. Estudar mesmo, baixar a cabeça, estudar, procurar curso, procurar te desenvolver, assim como o Iago, tu, né? Estão sempre fazendo pós-graduação. Isso é se desenvolver. Então, tem como. Mas como o Iago, existem muitos líderes, né, que são nato, né? Eu sempre digo que liderança não é só o cargo. Às vezes eu tenho 5 analistas na minha equipe e uma lidera. Né? Então, ela não tem o cargo de liderança, ela não ganha mais por isso. É empírico. Mas é empírico, ela lidera, aquilo é natural, né? Então, eu dou uma atividade para 5 e ela ali organiza, delega, vai com um jeitinho, vai fazendo, vai daqui, vai ali. Ela naturalmente delega, então eu começo já a perceber. Aquela tem a liderança já desenvolvida, porque é uma coisa natural. Então, eu digo, às vezes tu tem 5 pessoas na tua equipe, às vezes tu tem o líder e a outra pessoa que lidera não é o líder. Isso é muito comum acontecer. Às vezes o líder ele não está preparado, então ele não lidera e alguém ali acaba liderando sutilmente, né, por ele. Isso é bem comum. O que é muito comum que traz o sucesso das equipes, né? Porque, assim, tu ser líder, ok... tu ter alguém com essa liderança, mas mais do que isso é tu saber fazer, eu acho que para mim é o principal desafio, é tu saber fazer a tua equipe fazer acontecer, né? Essa é a grande essência, assim, da liderança. Mas também queria voltar 2 ou 3 casas ali da Aline e falar sobre que eu tinha essa liderança empírica, mas tu chega na liderança, mas muito se é desenvolvido. E foi o meu caso. Eu fui desenvolvido pela Aline, né? Pela equipe dela. Porque era isso. Eu não tinha todas as competências. Não tenho até hoje, porque a gente tá sempre em constante... Sim, sempre aprendendo. Exato, em constante evolução. E é isso, é algo que muda, né? Muda. O ser humano, ele muda muito e aí tu tem que entender e te adequar, né? E acho que, assim, tu tem que estar sempre em busca nesse desenvolvimento. Então, eu fui lapidado. Muito, assim, porque eu sempre achava que era o meu padrão de qualidade e como que o da Andressa e o da Aline, eles não vão ser iguais, né? Porque imagina, eu tinha essa doce ilusão e hoje eu entendo que são pessoas que eu trabalho, que eu não trabalho com processos. E aí quando eu volto ali, falo pra vocês sobre a maturação, né? Maturação da equipe, assim. Então, tu saber transparecer
tu colocar o mais próximo possível daquilo que tu imagina, daquilo que tu espera, mas também tu criar a equipe madura para te entregar aquilo que eles conseguem, aquilo que tá dentro do alcance deles. E a Aline fala de uma coisa muito legal que eu vou aproveitar também para falar, sobre ter alguém na equipe que que traz essa liderança, né? E eu, enquanto líder, eu consigo reconhecer dentro da minha equipe em especial que a pessoa que ela tem esse balanço pelo líder, ela sempre te traz uma inovação. Ela sempre te traz alguma coisa. Eu quero um relatório de tal coisa. Esse relatório, ele sempre chega com um que é a mais. E ali tu começa a ligar, né, um sinal de alerta. Olha, né? Porque isso, eu só pedi um relatório. Não, mas aí veio o relatório com uma análise a mais, assim. Por quê? Porque ela já te traz, é uma possível solução. E coisas que a gente aprende, né? Que a equipe, ela não tem que trazer só o problema, ela tem que trazer a solução. O problema, ok, é legal, tu tem que saber, mas e a solução, né? Sim. Isso, às vezes, eu me dou conta, eu tô fazendo em casa, né? Então, tipo, em casa, eu fico dizendo pro Leandro, tá, mas beleza, o problema é esse, tá, mas e a solução? O que a gente vai fazer, né? O que tu sugere? Muito assim, mas às vezes eu fico irritadíssima, porque eu chego cheia de problema, tá, já entendi, mas e aí? O que tu vai fazer? Eu digo, não, mas eu preciso desabafar dos meus problemas, tá, mas eu quero saber daqui pra frente, como vai ser? E ele trabalha com liderança também, né? Então é uma visão um pouco diferente, porque tu vai desenvolvendo essa habilidade. Sim. Os problemas vão existir, mas o que a gente faz, né? Sim. Diante esses problemas, já que não tem como voltar atrás, eles já aconteceram, né? Em casa eu vejo, às vezes, a administração do Leandro com os pacientes, e aí ele me pergunta, escrevi essa mensagem, olha aqui, ó, dá uma lida, aí leio. Aí a primeira coisa que eu pergunto, já enviou? Não, porque assim, se já enviou, já não tem que fazer, Não tem que fazer. Né? Não enviei, tô te esperando. Tá bem. Tá, e como é que tu te sente quando tu escuta essa mensagem? Não, claro, aí aquela coisa, a mensagem é uma coisa, comunicação, via mensagem é uma coisa delicada, assim, porque... Muito. Depende de quem lê. Depende de quem lê, no tom que lê, na hora que lê, né? Então, como assim... tá. Exato. E eu sempre faço a regra do, não, eu vou ler pra ti. E aí eu leio, não, mas não é isso que eu quero dizer. Pois é, mas é isso que a pessoa pode interpretar do outro lado. Então, por isso que às vezes as pessoas têm uma aversão ao áudio, né? Mas ele ainda é bem efetivo para algumas situações, principalmente pra gente segurar as emoções. Porque comunicação é isso, é emoções. Eu sei que tu vai entrar no quesito da comunicação não violenta, que é algo que eu adoro estudar ultimamente, inclusive. Eu ia te perguntar, para entrar nisso, já deixa tu falar sobre isso. Tu já teve dificuldades com a tua comunicação dentro da tua equipe? Me cita algum exemplo, assim. Porque, assim, quando a gente trabalha com comunicação, e aí, primeiro que tu lida com vários jornalistas, vários comunicadores, e que pra gente é sempre muito óbvio, né? E aí vem aquilo que eu digo que o clichê, o óbvio precisa ser dito. Sim, ele precisa ser dito frisado, né? Então, pra mim é muito claro. Hoje, eu vou sair às 11 horas, vou gravar um podcast com o André. Se eu não deixar isso muito bem descrito e falado, pode dar algum ruído. Com certeza. Então, assim, a expectativa versus a realidade na comunicação, ela tem que estar muito azeitada. E muitas vezes tu vai interpretar aquilo da forma como, de acordo com a tua essência, né? Sim. De forma com as tuas percepções de vida. Então, tu pode me dizer que é às 11 horas o podcast que tu vai sair para gravar, mas eu interpreto, entendo de outra forma. Uma Exato. forma como eu quero interpretar, ou eu leio rápido. Mas então ficou mal subentendido, e isso dentro de uma equipe é o que mais dá problema, né? Ainda mais quando tu vai determinar algumas tarefas, né? Exato. Sim. Eu gosto muito de... Quando eu vou comunicar alguma coisa e eu vejo, às vezes a pessoa, o corpo fala, né? Aí essa pessoa tá fazendo uma carinha assim, aí eu penso, ela não tá entendendo. Aí eu digo, então me diz o que tu entendeu, então. Porque tu vê que a pessoa não tá entendendo o que tu quer que ela faça, né? E é normal, porque às vezes a gente não tá conseguindo realmente se comunicar, mesmo sendo líder, mesmo tendo experiência de anos com equipe, com pessoas, tem dias que... E tem coisas, tem fatos, tem situações que é difícil comunicar mesmo. Então, às vezes a gente comunica, a gente tá se enrolando, tá se enredando, e eu vejo que a pessoa não tá entendendo. Aí eu pergunto, agora me repete tudo que tu entendeu. Aí a pessoa, não entendi. Hoje eu tive um exemplo muito claro, assim, e achei legal agora trazer para esse nosso contexto, porque é um exemplo fresco de hoje. Fui gravar um vídeo com o diretor da empresa e o vídeo, na entrevista com ele, assim, que eu fiz, era pra uma coisa, né? Pra um Reels. E a fala dele foi tão legal, tão boa, que davam mais 3 vídeos. E aí,
como explicar isso pra equipe, né? Que a equipe não tava comigo na hora da entrevista, foi algo assim, ó, tipo, vocês façam outras coisas que eu vou fazer a entrevista, beleza? Show de bola. Cheguei na sala e disse, gente, eu preciso que, primeira coisa, vocês assistam o vídeo. Segundo, eu preciso que vocês roteirizem esses vídeos que a gente precisa fazer. E terceiro, na minha opinião, ele rende mais 3 vídeos. Além do que a gente quer, tem mais 3 vídeos aí. E eles me olharam. E eu, mas eu preciso que vocês assistam o vídeo. Ah, tá. E qual foi a primeira parte, então? O que vocês precisam fazer? Ah, assistir o vídeo e ver se dá pra render mais 3. Sim. Agora, se eu dissesse assim, ó, fiz um vídeo aqui, ó, dá pra ver, vejam se dá pra fazer mais 3. Cara, não ia sair. Não ia sair porque é isso, assim, primeiro que vídeo, roteirização e tudo mais, é a percepção de cada um, né? E ainda mais a gente, jornalista, que vai lá, né, e coloca a energia do fato numa única coisa. E é isso. Bom, eu vim aqui saber da Aline sobre a previsão do tempo, né? Ela vai me dizer que foi um horror essa semana, né? Bom, e é isso. Mas quando ela me disse que não, que é a previsão de melhorada, sabe? Então, assim, tem várias outras coisas que tu precisa entender de acordo com essa percepção. E aí, então, tu trazer essa comunicação clara e desenhada é a melhor alternativa. E o que tu tem, o quanto tu tem direcionado os teus estudos para comunicação não violenta, o que tu foi buscar? Primeiro que assim, né, tu vê em terra de rede social... E o que é a comunicação não violenta para quem tá nos escutando, né? Bom, primeira coisa, né, eu vou trazer algo bem, bem simples e não teórico, porque não me sinto... É isso, não me sinto um grande estudioso da área que tô começando esses estudos. Acho que a Aline pode complementar pra gente. Boa. Mas assim... primeiro que a comunicação não violenta, ela surge em terra de rede social, né? As pessoas hoje em dia é o mundo das indiretas, das charadas, Sim. né? E dentro do mundo corporativo, ela chega com agressividade nos e-mails, agressividade no WhatsApp ou até mesmo em outras plataformas que se usa de comunicação. E assim, ela tá subentendida dentro do já frisei que, conforme te disse. E tem outras formas de tu fazer a pessoa se sentir abraçada e mais inclusa naquele processo de uma forma mais delicada, de uma forma mais coesa daquela situação. Então, olha, encaminhei no anexo, tu trazer esse cuidado com o outro, né? A comunicação não violenta, basicamente, é tu ter empatia, é tu te colocar do outro lado. Como que aquele outro tá entendendo aquele teu e-mail? Que não seja agressivo, né? Que não seja, que não tenha falta de cuidado, assim, nessa parte. E então, assim, tá muito comum. Todas as áreas estão procurando. Eu que trabalho no segmento do agronegócio, vem demandando, né? Vou dar uma aula sobre isso. E é isso, eu nunca imaginava que o agronegócio, que é um setor super denso, né, e traz uma comunicação muitas vezes ríspida e objetiva, pela forma objetiva, pelo perfil, né? Pelo perfil, exato, e tá preocupado com isso. Mas eu acho que depois da pandemia, as pessoas começaram a dar muito mais bola também para essa sensibilidade, né? E mesmo que seja um perfil mais ríspido, todo mundo merece educação, né? Merece respeito e um carinho na abordagem e atenção. Eu vejo muito por isso. Lá no consultório, muitas vezes às vezes eu não vou conseguir te responder como eu gostaria. E eu coloco, Iago, daqui a pouco eu vou te responder, ou assim que der eu te respondo. E eu só vou te responder na hora que eu realmente conseguir sentar, prestar atenção, porque senão parece que é mais um, entende? É mais uma... Ou às vezes a forma como tu vai responder, né, é uma forma que o outro pode ler, né, de acordo com a sensibilidade dele. A gente não sabe como a pessoa vai estar naquele momento, né? Exatamente. Que pode acabar machucando e gerando algo que não era para acontecer, né? Tu quer dar uma explicação um pouco mais... Não, da questão da comunicação, às vezes a gente responde, né, aquele e-mail, né? Tu manda um e-mail, a pessoa manda um e-mail, ela não entendeu. Aí tu manda outro e-mail, aí eu sempre digo, aí chegou. Né? Se eu mandei um e-mail, tu não entendeu, a outra mandou um e-mail, tu não entendeu, chegou. Agora tu tem que ter uma outra estratégia. Tu vai ligar, tu vai lá na sala da pessoa, se tu tiver presencial, tu vai fazer uma chamada de vídeo, porque vocês não estão se entendendo, né? Então é muito mais fácil responder um e-mail agressivo, né? Eu responder um e-mail, conforme no anexo anterior, né? Ou conforme eu já tinha te dito, conforme, tipo assim, né? Tu não tá entendendo o que eu te botei? Não.
A pessoa não tá entendendo, tá claro que ela não tá entendendo. Só que aí tu vai ali e reforça isso como se o culpado de não entender, culpado, né, entre aspas, mas fosse 100% da pessoa. Então, eu acho que faz muito sentido a gente também se responsabilizar pelo que a gente está tentando comunicar. Porque eu me comunicar, eu também preciso pensar, será que ela está entendendo? Será que ela não está entendendo? Será que não fui eu que me comuniquei errado? Acho que isso dentro das organizações é bem difícil, a gente tem que falar bastante. A gente também tem que se responsabilizar pelo que a gente está tentando transmitir. Eu posso estar, assim, jurando que estou te transmitindo uma mensagem e não estou. E aí tu não está entendendo, mas eu preciso mudar. Então, vou mudar a estratégia, vou mudar a palavra, vou mudar a forma de falar, né? Vou escrever de um outro jeito para a pessoa entender. Então, não é só chegar com esse retorno, assim, né? Com essa questão reativa, né? Essa questão... Uma rispidez. Uma rispidez, né? É tentar também me botar no lugar. Será que eu não me comuniquei? Eu faço essa reflexão todos os dias quando eu trabalho com grupo, né? Às vezes eu dou uma demanda e cada um faz um jeito. E eu penso, não, para aí. Eu não me comuniquei bem. Eu não fiz certo. O que vocês entenderam que era para fazer? Porque, tipo, cada um entendeu uma coisa. Então, assim, na minha cabeça já fica a reflexão. Eu não consegui me comunicar. A empatia comunicacional, vamos inventar este termo. Mas, assim, eu vi esses dias um artigo do Centro de Comunicação da Universidade de Brasília. E era justamente isso, assim, era um diálogo corporativo do financeiro com, sei lá, não vou lembrar agora o nome do outro setor, mas vou dizer que era a gestão de pessoas. Pro financeiro era muito óbvio aquele processo. Treta certo. Total, assim, e assim, respeito e admiro os colegas do financeiro, Sim. acho que sem eles a gente não vive dentro de uma instituição, mas como há essa falta de cuidado, né? Nesse artigo, A linguagem é outra. Exato, porque a linguagem é outra. A exatidão, né, ela te deixa muito, muito mais refém desse tipo de comunicação. E nesse artigo, era assim, pro financeiro era muito óbvio que existia a possibilidade de ir a nota fiscal e mais o contrato, e a resposta era, só vamos pagar se tiver o contrato e a nota fiscal. Reitero, só pagaremos. Poxa, a pessoa do outro lado, ela não tem esse conhecimento. E tá tudo certo. E isso acontece muito dentro do nosso setor de comunicação. As pessoas não saberem aquilo que elas querem. Então, tipo assim, eu quero um card. Um card? Um card. Um card, porque eu quero botar na parede lá de uma universidade. Toma só um pouquinho, um card na parede. Não, tu quer um cartaz. Isso. Ou então um folderzinho. Aí tá, um folderzinho, tu vai lá, tu cria, né? Um papel A5, assim. Um folder. Não, mas eu queria que fosse dobrado. Então tu quer um flyer. Então, e aí tudo certo, assim. Agora, tu imagina se toda vez que a pessoa vai lá e pede tudo errado, a gente desse uma paulada nela, né? Ou então não atendesse. Acho que tá ali, aí na essência da comunicação e do setor de comunicação, é saber entender, São né? pequenos estresses que vão gerar grandes estresses, né? Grandes coisas. Mas todos os setores, né? A gente, não adianta eu vou fazer uma avaliação psicológica, aí eu vou dar um feedback para um gestor. Não adianta eu falar só termos técnicos, ele não vai entender. Né? Então, assim, eu preciso falar a linguagem dele, eu preciso fazer com que ele me entenda. E isso vai fazer com que eu não fale só coisas técnicas. Se eu falar só termos técnicos, ele vai dizer, tá, mas e aí, tem perfil ou não tem perfil? Ele não vai entender, né? Então, a gente, em todos os setores, a comunicação é essencial, no sentido de que a gente não tem expertise de todas as áreas. Né? Eu vou lá no setor de controladoria, ele vai me falar 1000 coisas e eu não vou entender. Então, ele tem que se fazer entender, né? E Aline, agora, com esse, depois da pandemia, com esse avanço das empresas mais online, tu acha que isso tornou mais difícil esse reconhecimento de perfil, essa inclusão, assim, dentro de empresas? O que tu acha? Porque a gente está falando aqui muito de encontros que são presenciais, que são pessoais, né? De equipes Sim. que acabam tendo uma convivência. Mas empresas que estão conseguindo tocar, né, à distância. Eu tenho esse exemplo dentro de casa. O qual tu acha que são os maiores desafios? E tu acha que é possível a gente ter todos esses reconhecimentos, inclusive se tem algum funcionário que está passando por uma dificuldade, se a gente tem que ter mais atenção? Sim, é possível.
né? Acho que o maior desafio é tu encontrar as ferramentas certas para fazer isso, né? Mas hoje em dia, né, o trabalho remoto já era visto, antes da pandemia ele já existia, né? Algumas empresas de alguns segmentos específicos já faziam, mas agora todas as empresas são possíveis, né, de fazer, exceto aquelas que têm atendimento presencial, né, a alguém. Mas hoje em dia existe, né, vários mecanismos, várias ferramentas que tu consiga fazer isso, né. Uma é a cultura do feedback, né, tu marcar semanalmente, diariamente, né, eu mesmo na empresa que eu trabalho... Hoje mesmo na empresa que eu trabalho, eu tenho uma daily todos os dias. É uma daily de 20 minutos, né? Eu, meu gerente e meus 2 colegas. Então, assim, é um alinhamento rápido ali. Ali a gente consegue ver se a pessoa não tá bem, talvez não, talvez sim. Mas isso até no presencial. Às vezes eu chego lá, boto a minha cabeça no trabalho, nem quero saber se meu colega tá bem, se ele chegou com a cara amassada, se ele brigou em casa ou se ele não... Então, claro, o presencial, ele aproxima. Eu consigo ver, às vezes, o Iago vem sempre arrumado. Hoje ele veio com o cabelo meio estranho, a camisa amassada. Eu acho que ele não tá bem. Né? Hoje ele veio até com traços, assim, de que não tomou banho. Né? E a gente vai detectando. Claro, no presencial isso é muito mais rápido. Mas é possível, sim, desde que tu tenha essas trocas, né? Reunião de feedback, as dailies, as conversas, grupos, né? Tem empresas que fazem até a sala do home office, né? Entram na sala e tá todo mundo ali trabalhando, conversando, falando um pouquinho da vida pessoal, parando o trabalho para as pausas, para falar da vida, né? Eu, nas minhas reuniões, sempre tenho uns minutinhos que eu falo bobagem, assim, né? E aí, pessoal, falem da vida, o que fizeram no final de semana, né? E aí... Quem é casado, e aí saiu com o namorado, saiu com o marido e os filhos, e aí foi viajar, passeou, ficou com alguém. Tem que ter essas pausas. Então, se isso acontecer, eu acho super, super produtivo ser online, assim. Acho que não... eu sou muito fã Não tem diferença, assim. Acho que a gente consegue identificar. Só tem que usar as estratégias corretas, né? Sim. Sou muito fã do trabalho remoto. E assim, eu ia falar sobre a cultura do feedback, né? Eu acho muito legal a cerimonialização aí do feedback, acho ela super necessária, mas não necessariamente a gente precisa agendar, né, um feedback, porque daí ele é guardado, né? Às vezes o feedback negativo ele vira um rancor, e aí tu coloca na sacolinha. E aí o cara vai fazer a avaliação de desempenho formal da organização de 6 em 6 meses. Tá, mas assim, tu vai tratar de algo que eu fiz de errado lá em junho? Sim. Não, só um pouquinho. Né? Tem que ser instantâneo, tem que né? ser instantâneo. Então, tu tem que... E aí vem, de novo, vou insistir na questão da cultura da equipe madura, né? Tu tem que criar essa maturação na equipe para que eles entendam, saibam que aquilo é um feedback, né? Não, perfeito. Gente, muito obrigada. Acho que a gente vai encerrando devagarinho. Quero saber uma mensagem final de vocês. O que vocês deixariam, assim, de mensagem final de toda essa reflexão. Eu aprendi horrores aqui, sério. Fiquei encantada. Ai, que bom. Não, Coisa de boa. verdade. Falamos mais que o Homem da Cobra. Exato. Não, mas acho que a gente conseguiu trazer bem o que eu imaginava, tá? Pra dar uma visão geral, assim, para as pessoas, a importância do trabalho de vocês, porque a gente tá aqui falando para grandes empresas, pequenas empresas, empresas que estão começando, empresas que já estão há muito tempo no mercado e não tem esse direcionamento, né, que vocês trouxeram, e muitas vezes acabam chegando num ponto de destruição de mercado mesmo, né? Por não ter essa base emocional consolidada, né? Essa base de reconhecimento de perfil, de comportamento, de personalidade, de direcionamento das pessoas. Porque como vocês citaram, a gente não está trabalhando com máquinas, a gente está trabalhando com seres humanos, né? Não é contratos, são seres humanos. Então, se a gente não foca nisso, a gente não vai conseguir chegar no nosso resultado final. Não, com certeza. Então, acho que a gente conseguiu trazer uma visão, assim, muito ampla e da importância. E é algo que me chamou muito a atenção, né? Por ter esse direcionamento agora desse ano e no consultório. Como muitas vezes o rendimento, a produtividade de uma empresa inteira acaba caindo, né? Por não ter esse cuidado, por não ter esse olhar. Então, acho que é muito importante mostrar para as pessoas a importância desse trabalho. Querem deixar uma mensagem final? Posso começar? Pode. Adoraria dizer que
começar dizendo que o óbvio ele precisa ser dito e frisado. Acho que é a mais clichê, mas eu acho que a gente precisa insistir nela. Mas mais do que isso, Dessa, é dizer para as pessoas que estão aí nos ouvindo é que a gente precisa, sim, buscar a qualificação e o autoconhecimento cada vez mais. E a gente precisa, sim, praticar a empatia na comunicação. Será que realmente o outro entendeu? Será que eu atendi as expectativas enquanto comunicação, né? Para aquele indivíduo? Então, a empatia e para quem está aí começando nesse cargo de liderança ou até mesmo tem esse grande sonho, é o autoconhecimento e a busca pela resiliência aí, porque a gente precisa ser resiliente nessa trajetória. Eu acho que isso saiu um outro podcast, né? A importância do nosso tipo de comunicação. Porque é isso, às vezes, o que a gente quer falar não é a forma como o outro interpreta. Com certeza. E isso não só no âmbito profissional, né? E a gente pode trazer o fulano adora mandar áudio. Mas aquele fulano, às vezes, ele tem um porquê que ele manda muito áudio, né? Talvez seja a forma mais clara e mais coisa dele se comunicar. Exato. Então, não recriminar a galera do áudio, né? Pode mandar o podcast. Pode mandar, exato. Tá aí para acelerar agora. Eu só queria deixar de recado que cada vez mais, né, as pessoas estão buscando qualidade de vida, né, junto ao trabalho. Né? Então, tem vários memes aí na internet, né? E que ficam reforçando isso, né? Dizendo que antes a gente buscava trabalho dentro de uma vida, agora é a vida, né? Dentro do trabalho. E que a gente sempre tem que buscar estar, né, em lugares psicologicamente seguros, que eu digo, né? Perfeito. Então, buscar... eu sei que todo mundo, né, precisa de emprego, todo mundo precisa trabalhar. Às vezes a gente tá ali numa situação, num emprego hostil e não consegue sair daquilo ali, mas que lutem para sair, né? Eu acho que todo ser humano merece um lugar que tenha respeito, que tenha reconhecimento, que tenha valorização. Então, se vocês não estão num lugar desse, não fiquem, não se acomodem. Perfeito. Busquem um lugar psicologicamente saudável. A gente merece enquanto ser humano, a gente merece enquanto profissional, porque a gente não tá ali fazendo nenhum favor, né? A gente tá trocando habilidades, conhecimentos, atitudes, então a gente é o mínimo que a gente merece. Então, não permaneçam em lugares que não são saudáveis. Perfeito, muito obrigada. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Quintal, que deixou um brinde para vocês, agora eu vou entregar. Oba. A Ótica Cristal, a Dose Exata, eles nos mandaram uns fitoterápicos, um deles é o Ansinzen, que é um fitoterápico que eu usei durante bastante tempo, que tem relora e magnésio, que ajuda muito no controle de ansiedade, manejo de ansiedade, consequentemente de impulsos. Eu gosto bastante de trabalhar com fitoterapia, principalmente com esse direcionamento, porque às vezes eu acho que quando a gente ainda não tem um certo controle de habilidades emocionais, né, para dentro de algumas situações estressoras, conseguir pausar, controlar, respirar, né? Esse tipo de auxílio com fitoterapia pode auxiliar bastante. Então, a gente vai deixar o QR Code para quem tiver interesse em comprar. E muito obrigada. Então, nos falamos pro próximo, com certeza. Com certeza. Antes de um ano, né? Exato. Até um ano. Se encontra. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Obrigada.